a pirâmide não era o lugar onde eles moravam, não era o lugar que o faraó morava. A pirâmide era o túmulo do faraó. Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com a nossa recordação da história para ajudar você aí no Enem. Você se lembra que o outro vídeo falava sobre o homem primitivo? Lembra disso? Muito bem. E hoje a gente vai falar de um outro grupo, né, da antiguidade, que a antiguidade que a gente viu lá no início também, ela se dividiu em dois grupos, que era o grupo dos gregos e romanos, chamado de antiguidade clássica, e tinha a antiguidade oriental, que eram os egípcios e os mesopotâmicos, tá? E hoje eu vou falar, eu acho que de um dos povos mais bacanas para a gente aprender, que são os egípcios, tá legal? Você vai se encantar, eu tenho certeza que você vai lembrar de bastante coisa interessante aí sobre esse povo tão bacana que criou uma civilização que até hoje é estudada, né? E que muita coisa que eles fizeram a gente não conseguiu entender ainda, tá legal? Então, vou falar para vocês sobre o povo do Egito. O povo do Egito vivia numa região extremamente árida, seca, mas que tinha um rio. Lembra que eu falei que eles iam em busca da água? Tinha um rio que era a dádiva, né? Era uma coisa que eles achavam que os deuses haviam dado para ele, que era o rio Nilo. O rio Nilo passa por uma extensão árida, só areia, e ele corta toda essa extensão. E ali ao redor desse rio se criou uma civilização fantástica chamada civilização egípcia. Muito bem. Os egípcios, eles tinham um monte de coisa diferente do que a gente conhece. Por exemplo, a sociedade deles. A sociedade deles, gente, ó, se ele tá lembrado, ela era em forma de pirâmide, assim, ó. Lembra? Por quê? Porque no topo da pirâmide aqui ficava apenas uma pessoa, só cabia uma pessoa, o faraó. Ele era o líder de tudo, o líder espiritual, social, econômico, político, ele era tudo, tá? Abaixo do faraó estavam os sacerdotes, que eram as pessoas responsáveis pela religião e pela fé dentro do Egito. Abaixo dos sacerdotes estavam os escribas. Se você tirar uma letrinha aí de escriba, você vai poder escrever, tá escrita, não é? Era exatamente essa função dos escribas. Os escribas eram as pessoas que conheciam as letras e eles registravam e catalogavam tudo o que acontecia no Egito. O faraó, que era o líder, ele sabia quantas pessoas morreram, quantas nasceram, quanto precisava de comida, quem estava doente, tudo por causa desses escritos que eram feitos pelos escribas, tá? Abaixo dos escribas ficava o povo comum, os artesãos, as pessoas comuns que trabalhavam. E lá embaixo, abaixo de todos, ficavam os escravos, que eram as pessoas responsáveis de fazer todo tipo de serviço, especialmente o serviço pesado, tá bom? Então, eu já falei para vocês aí da questão da sociedade egípcia. Bom, gente, já falei sobre a questão da sociedade, não é? Agora eu vou falar sobre a economia. Como é que era a economia no Egito? Eles viviam da agricultura. Aí vocês vão falar, poxa, Marilza, professora Marilza, mas falou que lá era uma região árida, seca? Sim, mas o rio possibilitava que eles plantassem. Nas cheias do rio Nilo, o que acontecia? A água inundava todo o território e trazia sedimentos de outras regiões. Quando o rio voltava ao seu nível normal, essa lama que era trazida pelo rio Nilo servia como local de plantação para eles. E eles sobreviviam com essas plantações que eram feitas às margens do rio Nilo, tá? Então a economia deles era baseada na agricultura. Como é que era a questão da religiosidade? O que eles tinham de religião? Muito bem. Os egípcios, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Mas eles tinham uma coisa muito interessante. Olha só a palavra. Eles eram antropozoomórficos. Que palavra grande, né? O que é antropozoomórfico? Significa que os deuses egípcios, eles tinham metade da forma humana e metade da forma era de animal, tá? Então o chacal, por exemplo, era um deus que metade era de chacal, de cachorro, e a outra metade humana. O Horus, a metade era de coruja e a outra metade de homem, tá? Então eles
cultuavam vários deuses. E uma coisa bem legal, eles acreditavam na vida após a morte. Por isso é que durante a vida eles acumulavam riquezas para quando eles morressem, todas essas riquezas fossem enterradas com eles. Por quê? Porque eles acreditavam que eles iam renascer num outro lugar e todas as riquezas que eles acumularam e que estavam com eles lá dentro do túmulo, eles poderiam utilizar nessa próxima vida que eles tivessem, tá? Olha que coisa interessante. E eles criaram uma coisa que até hoje os nossos pesquisadores sofrem para poder entender, que é a questão da mumificação. Eles mumificavam corpos, e os corpos hoje, quando são encontrados, das múmias egípcias, com 3.000 anos que foi feito isso, elas estão intactas. É lógico que elas perdem a massa muscular, né? Fica só a pele e o osso, mas elas estão intactas, gente. Olha que coisa perfeita, né? E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, para a gente poder fazer a conservação de um corpo, de um cadáver, a gente tem que usar produtos químicos, que lá para eles na época não tinha produto químico, né? Então olha como eles foram bons aí nessa questão. Muito bem, todo mundo acha que a pirâmide, aquela que a gente vê nos filmes, né? Quem assistiu o filme A Múmia deve lembrar, né? A pirâmide não era o lugar onde eles moravam, não era o lugar que o faraó morava. A pirâmide era o túmulo do faraó. O faraó, ele mandava construir um túmulo, que era uma coisa grandiosa, gigantesca, para ele morrer, ser enterrado ali, ser colocado ali, para quando ele renascer, ele poder utilizar tudo que tem ali dentro, tá? Porque a casa do faraó chamava-se palácio. E o lugar onde ele cultuava os seus deuses era o templo. Tá bom, gente? Muito bem. Olha, esse povo que criou essa civilização fantástica, maravilhosa, eles conheciam há 3.000 anos antes de Cristo, eles conheciam a matemática, a física, a química, a biologia. Eles sabiam, conheciam as ciências, a engenharia, a arquitetura. Olha só, cada pirâmide que foi construída, elas eram sistematicamente produzidas com cálculos perfeitos. E as 3 pirâmides que a gente conhece que estão lá ainda no Egito, e que o turismo assim é muito grande por causa dessas 3 pirâmides, que é a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quefren e a pirâmide de Miquerinos. São as 3 principais. E o faraó mais conhecido de todos foi um faraó chamado Tutancâmon. Foi o faraó que proporcionalmente foi enterrado com a maior fortuna, né? Ele morreu com 18 para 19 anos, e ele conseguiu com 18 anos acumular uma fortuna que se ele tivesse morto, se ele tivesse morrido, né? Sido morto ou morrido, há uns 20 anos depois, ele seria o faraó que acumulou a maior quantidade de riquezas que foi depois posteriormente encontrada, tá? Então não se esqueça, Tutancâmon foi o faraó mais conhecido do Egito e foi aquele que conseguiu acumular proporcionalmente a maior quantidade de riquezas. Tá legal, gente? Então tá aí, olha, essa daí foi a dica sobre os egípcios, foi uma civilização muito importante para nós, e tudo que a gente sabe delas, desse grupo que passou por aí, são através dos vestígios que foram encontrados, e eles deixaram aí um legado fantástico para nós nessas áreas que eu falei, da matemática, da física, da engenharia, tá? Então, fica a dica para vocês aí, tá? Dá uma olhadinha aí nos seus livros, faça uma revisão que você vai se lembrar de um monte de coisa assim muito importante, muito legal aí sobre o Egito, tá bom? Então, até a próxima aí, que a gente vai falar sobre uns outros assuntos muito bacanas, especialmente agora sobre os romanos, tá bom? Um grande beijo para vocês.